Até onde entendi, as próximas duas falas vão ser mais pregação, tá? Mas eu vou falar sobre a influência do cristianismo no pensamento ocidental. Vai ser mais palestrinha mesmo, tá? Mas tem aplicações porque a gente vai falar da ética da palavra de Deus sendo aplicada na sociedade ao longo do tempo. E esse tema aqui me pegou um pouco forte, porque ultimamente eu tenho pensado... Enfim, eu não sei quem compartilha comigo da angústia de notícias recentes, de coisas que descobriram por aí. Mas eu tenho pensado bastante na maldade humana. E a maldade humana é uma constante, né? O que eu vou falar hoje tem muito a ver com a minha monografia da faculdade, com as coisas que eu estudava na faculdade também, né? Isso é mais história do que outra coisa. Mas a gente brincava na faculdade que estudar a história das guerras, estudar a história da humanidade é mais ou menos a mesma coisa, porque guerra é o que a humanidade faz. Né? O ser humano ele não é naturalmente bom, nem naturalmente pacífico, nem naturalmente ele vai tender à caridade, por exemplo, ao cuidado, ao amor, a essas coisas. O ser humano tem uma tendência de se tornar mal. A gente vê isso desde... Bom, a gente pode pegar a narrativa bíblica mesmo, né? Depois do dilúvio, o que acontece é que a humanidade se torna profundamente má. Quando eu vejo as maldades que a humanidade consegue cometer hoje, eu consigo imaginar o que levou Deus a entender que a humanidade era profundamente má, né? Aquelas civilizações que entregavam suas crianças ao fogo no Antigo Testamento, e a gente começa a entender por que Deus teve que ser truculento com algumas culturas, né? Porque ele precisava ensinar coisas diferentes, né? E mesmo aquele povo que a gente sabe que é o povo de Deus, errou tanto e errou tão feio, né? Que eu estou falando agora de Israel especificamente, mas a igreja também errou, né? Porque a igreja não é Cristo. Ela é composta de seguidores de Cristo que erram também. Então a gente tem umas coisinhas feias na história da igreja também. Quem estudou a teologia dos reformadores também viu isso comigo, né? Mesmo dentro da reforma, às vezes o cenário foi difícil, né? Fora, pior ainda. Mas então, né? Isso é ser humano, é um pouco triste. Então, a palavra de hoje vai ser um pouco pesada. Eu vou falar de umas coisas que, especialmente hoje em dia, não são tão legais de falar. Mas qual é a proposta, tá? Entender no que esses seguidores do evangelho influenciaram a sociedade, em que nível isso foi bom ou não, e para entender a diferença que a igreja fez na sociedade, a gente vai ter que comparar o mundo que a igreja encontrou com o mundo depois de ter encontrado com ela, né? E comparar as coisas. A igreja pegou umas famas ao longo do tempo. E isso é interessante porque nós, como cristãos, precisamos entender um pouco a nossa identidade para quando as pessoas vêm falar com a gente. E a igreja ganhou umas famas boas e umas famas ruins ao longo do tempo, e a gente vai ver essas questões também, né? Por exemplo, obscurantismo científico, por exemplo, né? Então a igreja, ela mantém a sociedade na escuridão, a sociedade não evolui por causa da religião, né? Dos cristãos que querem manter a sociedade engessada, sem se mover para lugar nenhum. Então, ou tem religião, ou tem fé cristã, ou tem progresso, né? Porque a fé cristã trava tudo. Isso é uma fama que a igreja tem, eu não estou dizendo que eu concordo com isso. Vamos trabalhar essas coisas. O cristianismo é violento. Aí a gente lembra de coisas como a Inquisição, como as Cruzadas. Assim, essas questões já são um pouco mais conhecidas hoje em dia, né? E elas têm argumentos para existir. A Inquisição, na verdade, diminuiu o número de mortes na Idade Média e não aumentou. Ao contrário do que se pensa, porque os reis cristãos aqui matavam muita gente. A Inquisição era uma lei da igreja para dizer, ó, só a igreja pode matar gente. O que já é bem pesado de falar, porque a igreja não deveria estar matando gente. Então, claro, veio uma fama junto com isso. As cruzadas também. A Europa estava sendo dominada por povos árabes mesmo, mas usar o nome de Deus para fazer isso foi um erro. Entende? A gente sabe que as cruzadas, né, se chamam assim porque eles carregavam cruzes, né? Não é porque eles cruzavam grandes caminhos. Então, essas coisas. O cristianismo é retrógrado, é antigo, é machista, põe a mulher lá para baixo, é, sei lá, autoritário, escravagista, se defende a escravidão, qualquer coisa assim. Tem muitas coisas que as pessoas falam. Mas, de novo, para a gente entender qual é realmente o papel do cristianismo, o que ele causou, o que a ética bíblica causou na sociedade, a gente vai ter que comparar um antes e depois, né? Para entender o efeito do orégano no molho que eu estou fazendo, eu vou ter que guardar um pouquinho do molho sem orégano e comparar com o molho com ele. Deu para entender essa lógica? A gente vai olhar para o mundo antes de encontrar com o evangelho, por assim dizer. E eu incluo aqui o judaísmo, inclusive.
com o mundo depois de encontrar com essa ética, com esses preceitos. Obrigado. O calor tá de boa hoje, mas os mosquitos estão meio canhão do céu. Vamos embora. Para entender o que era o mundo que o evangelho encontrou, que o cristianismo encontrou, a gente vai ter que olhar para o povo dominante daquele período, que é um império que todo mundo sabe qual é, né? Acho que é o Império Romano. A gente lê o Novo Testamento, a gente vê os romanos ali. Eles vão beber muito da cultura grega. Então, para entender o que é o pensamento ocidental naquele período, a gente vai tentar entender o que os romanos pensavam ou como eles eram. E, por consequência, vai ser muito parecido com o que os gregos pensavam de si mesmos também, em alguns aspectos com o que os judeus pensavam também sobre o mundo e sobre si mesmos, né? E o que o cristianismo mudou nesse jeito de pensar. O foco do que a gente vai falar hoje é como essas culturas todas encaravam a questão da dignidade do ser humano. Ou seja, o quanto um ser humano merece respeito, merece direitos, merece ser bem tratado, merece ser salvo de alguma coisa, merece ser cuidado, respeitado, enfim, né? O quanto um ser humano é digno. Em Roma, isso aqui vai ser bem parecido com o pensamento grego também, que foram as duas civilizações que fizeram esse mundo, tá? O mundo ocidental nesse período, tá? O mundo greco-romano que a gente chama. Para o romano, o cidadão étnico romano é mais digno, é naturalmente mais digno do que todos os outros, tá? Então, o romano é, por nascimento, melhor do que os outros, por etnia. O grego também vai se ver assim, né? O grego é melhor do que os bárbaros. Bárbaro significa estrangeiro, selvagem, qualquer um que não é civilizado. Então, todos os outros povos eram mais parecidos com animais, né? Os mais dignos e mais parecidos com os deuses eram os romanos, ou para os gregos, né? Os próprios gregos também se viam assim, como eu falei. Uma raça eleita, assim como os judeus também viam, né? Esse termo vai ser usado no Novo Testamento depois de uma maneira diferente, tá? Não é étnica nesse caso. Mas os judeus também se viam como melhores que os gentios, por nascimento. Tá? E às vezes eles aplicavam isso de uma forma muito ruim, a ponto de desprezar os gentios. Focando nos romanos, eram uma raça superior, descendente dos deuses. Eles tinham uma mitologia que foi condensada aí numa obra chamada Eneida, né? Que trazia os romanos, eles são descendentes de Troia. Eles têm no sangue deles o sangue de Marte, que é o deus da guerra, e o sangue de Vênus, que é a deusa da beleza. Então eles são descendentes dos deuses por etnia, né? Melhores do que todo mundo. Isso é o romano. Ele se vê naturalmente mais digno só por ser romano, e isso já faz dele melhor de nascimento, mais digno. Ok. Dentro dos romanos, também tinham alguns romanos que eram mais dignos do que os outros. Tá? O romano já era mais digno que todo mundo. Mas dentro dos romanos existia um outro critério, que era o das posses, das riquezas, do poder. O romano que tinha terras, que tinha dinheiro, que tinha mais escravos, que tinha, enfim, mais posses, era mais digno do que os outros romanos. Então a gente tem dois critérios para definir a dignidade humana aqui: a etnia e o poder, as posses, né? Essa coisa toda aí, tá? Quem tem mais escravos, quem tem mais dinheiro, quem tem mais terras. Essas pessoas aqui tomavam as decisões importantes na sociedade e as outras não. Tá? A gente está falando de pensamento ocidental e talvez pode vir à mente que no Oriente era mais fácil. Né? O mundo greco-romano, que é isso que a gente está falando agora, ditava a tendência de como era no Ocidente, que é esse mundo mais da Europa, né? Inclusive do Oriente Médio, porque Roma dominou aí Israel, o Oriente Médio. A religião que ditava as coisas, que sempre ditou as coisas no Oriente é o hinduísmo, que é muito antigo. Tá? Do hinduísmo vai sair o budismo e um monte de outras coisas, até o espiritismo, que a gente conhece mais por aqui, ele vem de uma raiz hinduísta. Tá? No hinduísmo nós tínhamos, por exemplo, o sistema de castas e de karma, que talvez vocês já tenham ouvido falar esses termos aí. Tá? Então, karma, né? O karma é basicamente uma dívida, uma culpa que tu tem que pagar. Então, o que acontece? Conforme a quantidade de culpa que tu tem para pagar na tua vida, tu vai nascer numa casta diferente, que é uma classe social, basicamente, tá? Então tem castas de ricos, de nobres, de elite, tem castas miseráveis, tá? Se tu nasce numa casta miserável, ok? Se tu tá entre os pobres, é porque tu mereceu nascer ali,
Porque tu tem mais karma para pagar. E tu tem uma dívida maior. E como é que se paga uma dívida? Sofrendo. Então uma pessoa que nasce numa casta não deve ser retirada dela. Ela deve permanecer ali, porque se ela nasceu ali, é porque ela merece estar ali por causa do karma. Tá? Então ela vai pagar esse karma sofrendo, e isso mantém as pessoas nos seus lugares de nascimento. No Oriente também vai ter isso, né? A tua dignidade está associada à tua casta. Quem está numa casta mais alta é por nascimento mais digno que os outros. Então, quem está numa casta miserável é pior do que um animal. Uma vaca, por exemplo, vai ser mais digna do que alguém de casta inferior. Tá? Esse era o sistema que o mundo conhecia, tá? Basicamente. Isso não é uma característica exclusiva do Ocidente. É como o mundo fazia as coisas e via as coisas. Tá? Então a gente está entendendo como era o contexto do mundo. Agora eu vou falar especificamente sobre a posição das mulheres. Hoje já existem várias lutas em relação à posição das mulheres, os direitos e tudo mais. As mulheres já tiveram muitas conquistas. Antes a gente estava falando dos domingos de folga, né? Que mulher tem direito a 2 domingos e homem 1. Né? Então tem algumas coisas que já estão dando mais certo, né? Mas o mundo sempre foi muito cruel com as mulheres. Por quê? Porque o mundo sempre foi baseado na imposição, na força. É um mundo de guerra. E a guerra é o terreno dos homens, como se fala. Então os homens costumavam dominar a sociedade. Teve algumas exceções ao longo da história, na pré-história também, de sociedades mais matriarcais, ou seja, onde a mulher tinha mais poder, mas a regra geral é, num mundo onde o braço impõe poder, onde a força impõe poder, o homem acaba se impondo. Como era o papel da mulher nessas sociedades aqui? Tá? Mulher era uma res no mundo romano. Res é engraçado que no Rio Grande do Sul tem chama gado assim, né? Res significa coisa, exatamente, tá? Então, a mulher, nesse contexto, onde Jesus nasceu também, onde o evangelho aconteceu, era considerada uma coisa do pai e depois do marido. Era uma propriedade. Em que isso implica? Imaginem-se vocês mulheres neste contexto, tá? Que era razoavelmente pior do que hoje. A mulher é propriedade do pai. Isso quer dizer que o pai tem direito sobre a vida ou a morte da filha. O pai pode decidir se a filha deve viver ou morrer, e tá tudo certo, porque ela é uma propriedade do pai. Depois ela passa a ser propriedade de um marido, que também tem direito de decidir sobre a vida ou a morte dela. E o que isso quer dizer? Uma mulher pode morrer porque o marido assim decidiu, e isso não é crime. Porque a mulher é uma coisa do marido. Entenderam? Propriedade mesmo, sabe? Tipo, o homem tem um boi e tem uma mulher. Tá? É muito estranho falar isso hoje em dia, tá? Mas é como o mundo era na prática. Tá? Homem não incorre em crime se trair a mulher, nesse contexto aqui, mas a mulher sim. Um homem procurar uma mulher da vida ou procurar uma escrava e se deitar com ela não era crime, era só parte da cultura, era como o mundo funcionava. A mulher que fizesse isso poderia sofrer pena capital, né, de apedrejamento, de morte. A gente vê que até com os judeus funcionava assim. Jesus teve que salvar uma mulher desse destino. Adultério feminino era crime, mas o masculino não. Então, em Atenas, que era uma das cidades mais desenvolvidas da Grécia, socialmente falando, berço da democracia, né, as mulheres elas tinham um aposento feminino nas casas. As mulheres respeitáveis, sempre que o marido recebia visita, ficavam restritas aos quartos da mulher, aos aposentos. Tem um nome em grego para esse quarto, mas não lembro agora. Elas não participavam de banquetes, não participavam de decisões importantes da casa, não participavam de eventos sociais, tá? Tinham que se restringir ao cantinho delas. Enquanto todas as decisões e tudo mais eram tomadas, tipo, tudo pelos homens, tá? Esse era o contexto de uma das cidades mais civilizadas da Grécia Antiga. Cada cidade grega era um pouco diferente, eram cidades-estado, né? Mas aqui Atenas é um exemplo que chama atenção porque era muito desenvolvida em outras coisas, tá? Encerro isso aqui, esse relato das mulheres, com um ditado grego e um ditado judeu. Um ditado não, uma oração judaica que está no Talmud, tá? Cuidado por não ser gentil, hein? É por aí. No Talmud, que é um livro de discipulado judaico, que não tá na Bíblia, tá? É um livro extra-bíblico de doutrina. Existe uma oração onde o judeu agradece por não ser gentil, mas ser judeu, por não ser escravo, mas ser livre, e por não ser mulher, mas ser homem. Exatamente, ok. E o interessante é que, ao mesmo tempo, para provar que o mundo era assim mesmo, a gente tem uma oração grega registrada, tá? Onde se agradece aos deuses por ser humano e não animal,
grego e não bárbaro e homem e não mulher. Porque a dignidade tá aí, em ser humano, grego e homem. Gente, Aristóteles, como é que foi Aristóteles? Deixa eu ver se eu anotei aqui. Aristóteles mesmo, tá? O famoso filósofo grego Aristóteles, ele descreveu a mulher como um homem incompleto. Alguma coisa entre bicho e gente, né? Porque o ápice de gente é o homem. Então a mulher, ela é quase um ser humano em dignidade. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? É muito estranho, né? Pra nós é muito estranho hoje. Mas não era estranho na época. Alguma coisa foi mudando ao longo do tempo. O mais ruim disso é que as mulheres também eram vítimas de uma coisa que homens também eram, que era do descarte de bebês, que era muito comum no contexto romano. Inclusive, algumas casas em Roma tinham compartimentos embaixo da janela, geralmente, que eram feitos para deixar o bebê para ser recolhido e jogado na vala comum. O que acontece? Em Roma, tu não é filho quando tu nasce. Tu é filho quando o pai de família te reconhece. É aquela figura do soldado romano reconhecendo o filho. Já viram isso, né? Tem estátuas assim, tem pinturas que demonstram isso. Aquele ali é o ato do pai levantando o filho e dizendo: esse é meu filho. Tá? É nesse momento em que o filho se torna parte da família, porque ele pode não ser reconhecido e ir para descarte. O descarte de mulheres era muito mais comum do que o descarte de homens, porque muitos queriam ter filhos homens, né? Que era o que era melhor, né? Para o trabalho, para a economia, para as posses, né? Para a defesa. Tipo, o homem tinha um papel de destaque na sociedade, então acontecia muito. Na Grécia, em geral, também acontecia. A criança nasce doente ou fraca, ou porque o pai acha que o filho não é dele, descarta, tá? Manda embora e eles vão pra vala comum, onde são jogados os corpos dos miseráveis, dos criminosos e dos bebês, assim, tipo, que são descartados, né? Esse é o mundo que a gente tá falando, tá, gente? Era muito comum o descarte não só de crianças, mas de doentes em geral, de miseráveis e de idosos também, quando eles não têm mais um papel útil para a sociedade e não são nobres, por exemplo. E hoje isso parece um absurdo, mas era só como a coisa funcionava, tá? Isso era comum, no mundo em geral, assim, não é uma característica romana isso. Tipo, o mundo era assim, entende? E nada estava fora do padrão aqui. Tem coisas que a gente vê hoje acontecendo e ouve notícias e tudo mais, e a gente pensa que são coisas muito fora da curva, mas elas chamam atenção por serem exceções, tá? Elas já foram regra, na maioria das vezes. Inclusive, todo o respeito que a gente tem com questão a menores de idade hoje, tá? Hoje, no mundo ocidental, por exemplo, no mínimo é muito mal visto qualquer coisa de cunho sexual direcionada a uma criança, um menor de idade, abuso sexual. Gente, antigamente isso era tão comum quanto terça-feira. Assim, o mundo funcionava com guerras, com violência sexual, com captação de meninas de todas as idades, e a coisa era assim, entende? E era normal. E é um absurdo. Graças a Deus, hoje é exceção. Mas, pro nosso terror, ainda acontece, né? Ok. A gente está vendo um pouquinho sobre como o mundo funcionava, e a gente ainda vê isso. Isso não é uma característica só da época, é uma característica quase humana, né? Quando os espanhóis encontraram os astecas, né, na América Central, hein? No México, na verdade. Era uma sociedade basicamente baseada no sacrifício humano. Tinha povos que eram parecidos aqui no Brasil também. Até hoje os guaranis têm aquela questão de quando nascem gêmeos, eles enterram um vivo, né? Porque se nascem gêmeos, o lado bom ficou em um, o lado mal ficou em outro. Geralmente o mais fraco é entendido como aquele onde a maldade, né, o receptáculo da maldade está ali, né, do ruim. E essa criança é descartada. Tem ministérios cristãos só de recolher essas crianças no meio da selva, tá? Hoje no norte. E é bem doido isso aí. Eu já conversei com um missionário que fez parte de resgate de criança. É um negócio assim tenebroso de ouvir os relatos. Mas é um negócio comum. Tá fora da nossa realidade, a gente não ouve tanto essas coisas hoje. Mas infelizmente a maldade tá no coração humano. Ela é uma tendência humana, tá? Um ponto importante que eu quero deixar aqui. Eu não tô dizendo que só os cristãos são bons e o resto do mundo é completamente mau e não faz nada de bom, porque isso é uma caricatura da coisa, tá? É óbvio que qualquer sociedade, essas sociedades que a gente está falando, tem atos de bondade, entende? Só que a verdade é que sem Deus a bondade humana é sempre incompleta, ela não é santa. Ela não é o que a gente pode chamar de bondade de verdade, aquela que
pode ser considerada bondade diante de um Deus santo. Isaías, eu sempre cito esse exemplo, né? Fala, até os vossos atos de justiça são como trapos de imundícia. São atos de justiça ainda, tá? Mas a gente está levantando esses atos de justiça da lama onde a gente está enfiado, né? Diante de Deus não resolve. É por isso que um santo precisou morrer para pagar o pecado e a gente não consegue fazer isso. Precisou ser Cristo, né? Fazendo isso por nós. O que aconteceu em Roma, que mudou as coisas, foi um evento muito específico e começou a mudar a mentalidade, tá? E não é simplesmente o surgimento do evangelho, mas tem a ver com a questão da dignidade humana, tá? Dentro do contexto de dignidade que os romanos tinham, gente, eu falei daquela escadinha. O romano é o mais digno, quem não é romano é menos. Dentro dos romanos tem uns mais dignos que outros. A ralé, agora a gente vai começar a descer no fundo do poço. Tá? Tem um Monte Esquilino em Roma, por exemplo, que é um exemplo muito claro, que tem tumbas lindas, marmorizadas, um negócio maravilhoso, onde são enterrados nobres, né, eram enterrados, e logo ali do lado tem uma vala comum, onde era jogado o resto, entende? Gente enterrada sem cerimônia nenhuma, fedor, sabe, aquela coisa toda. E era uma coisa muito próxima da outra, tipo, ali seria possível ver essa distinção muito claramente. O ser humano que merece e o que não é nada, entende? Dentro dos indignos de Roma, tinham os mais indignos, que eram aqueles que Roma matava. Qualquer pessoa que representasse um risco para Roma, ou que representasse a indignidade para a lei romana, para o mundo romano, era morto. Dentro desses que eram mortos, tinham classes também, tá? Os mais indignos, os do fundo do poço, desses que Roma matava, recebiam a pena capital, que você sabe onde eu vou chegar, né? A cruz. A cruz era uma morte feita para mostrar a indignidade daquele que estava sofrendo a pena. Ela foi uma imposição mais dos judeus fazendo pressão para que Roma fizesse. Quem leu o Novo Testamento e quem leu os 4 evangelhos, os 3 primeiros especificamente, né? Mateus, Marcos e Lucas descrevem mais detalhadamente essa questão, né? Mas era a morte da indignidade. A pessoa era posta numa madeira nua, tá? Exposta ao público, e aí vocês imaginam uma pessoa morrendo devagar pendurada, tá? Ela era exposta à vergonha pública, era uma morte feia, era uma morte nojenta. Isso provavelmente não aconteceu no caso de Jesus, porque Jesus morreu rápido, né? Mas as pessoas, imagina, faziam as necessidades na madeira, aquilo ficava, sabe? Era uma morte feita para acabar com a dignidade da pessoa. Era uma morte dolorida fisicamente e dolorida moralmente, tá? A pessoa era morta, exposta para vergonha pública, tá? Não era de bom tom falar de mortes assim no Império Romano. Tu nunca levava o assunto de um crucificado para uma mesa de jantar, que não era de bom tom. A ideia era apagar a memória das pessoas que iam para a crucificação, porque a crucificação era a pena máxima da lei romana. Quem morre de cruz não deve ser... não fica nos autos, não fica registrado, né? E por isso a gente tem muito poucos registros de crucificações, assim, ou com nomes de crucificados. Até hoje teve um caso que teve 4 registros, que foi de um judeu chamado Jesus. Vocês já devem ter ouvido falar. Que ele teve um desfecho diferente. Ele teve testemunhas alegando que ele teve um desfecho diferente. Teve gente que morreu alegando que viu ele ressuscitado. Ele não parou na cruz. Ele não parou na tumba. Ele não teve nenhum tipo de desfecho que normalmente um crucificado teria, tá? Mas no que esse evento impacta Roma? Essa era a morte da indignidade. A morte da dignidade apagada. Eles não faziam registro dos nomes dos crucificados, como eu falei, geralmente. Ou seja, assim, a vergonha máxima de Roma era pendurar no madeiro. Quão feio pega para Roma chamar um crucificado de Deus? Isso é uma afronta ao próprio império, tá? É uma afronta à própria lei romana, tá? Roma condena alguém à cruz e as pessoas chamam esse condenado, esse crucificado de Deus. Isso é um absurdo, isso é uma afronta, isso não faz sentido no mundo antigo. Entende? Não faz sentido nenhum. Os reis estão abaixo dos deuses. Os deuses não descem à terra para sofrer, eles descem para reinar. E às vezes para meter o louco de tudo que é forma. Né? Vocês conhecem, quem sabe um pouco das histórias dos deuses gregos, romanos, nórdicos, sabem como é que se viam os deuses antigamente. Eles fazem o que querem. Os seres humanos não têm poder sobre os deuses. Os deuses não vêm para sofrer. Eles podem fazer sofrer. Eles são deuses, né?
mas eles não vêm para sofrer. Muito menos para pagar o preço no lugar de seres humanos. Isso não faz sentido nenhum. Quando um crucificado começa a ser chamado de Deus, muita coisa é abalada no pensamento romano. E o cristianismo, ele gera um incômodo absoluto, né? Alguém que Roma decidiu que era criminoso e devia ser esquecido, começa a ser chamado de Deus, começa a ter testemunhas morrendo, alegando que viram ele ressuscitado, começam a chamar ele de rei. Isso já aconteceu antes da crucificação, né? Então, depois da cruz foi pior, Roma não conseguiu apagar a identidade de Cristo. E aí a gente vai chegar nesse conceito de uma igreja conquistando o maior império da história do mundo até então, né? Uma igreja, mas essa igreja era composta de quê? Isso aqui, gente, que aconteceu é o que vai começar a mudar a mentalidade de Roma. Esse evento perigoso para a mentalidade de Roma. O efeito dos cristãos em Roma começa a gerar algumas transformações. Uma delas é que termina o descarte de crianças. Esse hábito do descarte de bebês, ele simplesmente, é extirpado da cultura romana quando os cristãos começam a crescer, especialmente quando o cristianismo começa a ditar coisas em Roma. Apesar de que a igreja ter conquistado o poder em Roma foi um evento ruim para a própria igreja, eu acho. Porque a igreja se contaminou com o império também. Ela não só contaminou o império. Ela se contaminou com o poder também, a gente conhece essa história. Mas acontece que a mensagem do evangelho estava andando junto com essas pessoas, com essas testemunhas. Isso acabou com o descarte de crianças e com o sacrifício infantil, que existia não só em Roma ali, mas existia o sacrifício ritualístico infantil em várias culturas antigas e contemporâneas a eles, tá? Sacrifício infantil para deuses diversos. Isso aí, para quem leu o Antigo Testamento, vocês viam que era comum, né? A Baal, a Moloque, a todas essas divindades aí, às quais Deus se opôs completamente, né? Diminui a violência em Roma e se espalha a cultura da caridade. Isso aqui é muito interessante, porque pra gente esse negócio de caridade é muito normal hoje. Todo mundo quer parecer caridoso, parece um negócio super legal, mas simplesmente não existia muito esse conceito, essa coisa na antiguidade. Tu não ia ser mais digno porque tu estava ajudando um velho. Na verdade, existiam alguns conceitos de caridade. O mais próximo disso seria com o estoicismo, que era eu nem ia falar disso, mas tudo bem. Era um desses pensamentos gregos na antiguidade, né? Mas o estoicismo, ele pregava que tu deveria ajudar sem se afetar. Tu não vai ficar triste por uma pessoa, né? Se tu conseguir ajudar, ajuda de forma que isso não faça diferença para ti, que tu te mantenha firme. Tu não deve sentir as coisas, né? Enquanto o cristianismo nos convida a chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, né? E diz que a gente não só pode fazer se porventura não nos afetar, mas que a gente vai ser conhecido pelo amor que nós temos uns pelos outros. Nosso é completamente diferente. Surgem com os seguidores de Cristo os hospitais, os orfanatos, os abrigos para idosos, que era uma coisa que não existia, tá? Os hospícios, gente, estão ajudando gente de todos os tipos. Gente que não tinha espaço na sociedade. O que leva essas pessoas a se gastar com gente que não vai conseguir dar nada de volta? Gente que não vai conseguir, de repente, produzir. Tá? Os idosos que já foram abandonados, eles já foram abandonados porque não produziam. Por que os cristãos estavam se gastando para acolher essas pessoas? Os hospícios, as pessoas que não tinham capacidades mentais para contribuir, para segurar uma espada, para segurar um arado, para fazer qualquer coisa do tipo, porque os cristãos estavam se importando em amar. O que eles viram de diferente acontecendo aí? E isso começa a chamar a atenção da sociedade em geral. A gente vai ler um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, tá? Alguns testemunhos nesse sentido. As crianças que eram descartadas, as fracas, as que não foram escolhidas, por que os cristãos estavam recolhendo essas crianças? Entende? O que eles queriam com isso? Com uma criança que nasceu, sei lá, sem as duas pernas? Sabe? Por que os cristãos estão tão preocupados em correr atrás e salvar essas crianças que não podem segurar um arado e uma espada? Isso foi transformando de uma forma quase agressiva a mentalidade de Roma naquele período. Era completamente diferente do que se via. Não fazia sentido. Mas o que eles estavam vendo de diferente nessas pessoas que eram rejeitadas? A escravidão em Roma, a base econômica de Roma era a escravidão. O crescimento do cristianismo começou a minar a escravidão em Roma, o que era péssimo para a economia romana, mas a Roma cristã não conseguia mais suportar um sistema baseado em escravidão.
que era incompatível, entende? O cristianismo também foi culpado de implodir Roma. Alguns acusam a queda de Roma como sendo culpa dos cristãos, justamente porque a escravidão começou a ser minada com a expansão do cristianismo em Roma. Por que tudo isso estava acontecendo através de um povo que decidiu sair por aí depois que um crucificado disse ser Deus, e eles disseram ter visto ele ressurreto e acreditaram e viram milagres e tiveram seu coração transformado? Que loucura foi essa? Outra coisa que começou a mudar, a gente consegue ver aqui em relação ao papel e à posição das mulheres. Olha o contexto do mundo que a gente estava falando, tanto judaico quanto romano, no período em que Jesus veio e teve seu ministério. Jesus conversa publicamente com a samaritana em João 4, e ele cometeu 2 transgressões aqui. Falou em público com uma mulher e com uma samaritana. 2 coisas ruins que um judeu não devia fazer. Mas é sério isso. Jesus não se importou com isso. Tá? Jesus estava vendo as coisas de uma forma diferente, que ia começar a impactar a forma como essa galera pensava. Jesus comete uma dupla transgressão aqui para um judeu mais ortodoxo, para um saduceu, assim, para um fariseu mais, que termo, mais radical, né? Permitiu que Maria de Betânia sentasse aos seus pés como discípula. Isso parece tranquilo pra gente hoje, tipo, legal o que Jesus fez. Não existia discípula, né? Mulher não era discípula. Isso não é coisa pra mulher. Vai lavar uma louça, né? Homem era discípulo de um rabino. Só um estudante homem podia ser chamado de discípulo. Jesus estava fazendo umas coisas que impactavam mais do que a gente consegue imaginar, porque hoje a gente está vivendo num mundo diferente. O que Jesus fez causou muito impacto. Jesus tocou e foi tocado por mulheres consideradas impuras. A gente pode lembrar daquela do fluxo de sangue, né, da hemorragia. Não se devia tocar ou se deixar ser tocada por uma mulher impura, ou que estava naqueles dias, né? Essa tinha um fluxo de sangue constante. Imagina o terror da vida dessa mulher. O isolamento, a situação, né? Para ela, tipo, ter um fluxo de sangue contínuo, a gente imagina que é só uma questão de saúde. Pô, ela estava sempre fraca. Não era isso. Ela era uma pária da sociedade, porque uma mulher que estava nos seus dias de fluxo de sangue devia se isolar do mundo naquela cultura. Essa mulher só tinha esses dias, tá? Ela era uma pária para a vida inteira, uma condenada, uma amaldiçoada pela condição dela. Jesus agiu de forma completamente diferente do que um judeu agiria naquele período. Tá? A pecadora aí que ungiu os pés de Jesus, né? Tudo isso foi mal visto, inclusive, né? Eu até preguei esses dias sobre esse evento aí, mas é bem interessante, Lucas 7, né? Ele protegeu e perdoou uma mulher adúltera que ia ser apedrejada, vocês conhecem essa história também. Ele se meteu literalmente onde ele não devia, se ele queria ser respeitado diante daqueles homens dos religiosos que estavam ali. Tá? Ele literalmente ficou do lado daquela que era a pária da sociedade naquela situação. Se era respeito que Jesus queria, ele foi pro lado errado. Né? Jesus estava vendo as coisas de uma forma diferente. As primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus foram mulheres. E isso é interessante porque mulher não vale como testemunho para nada nessa sociedade. Tá? Se tu quer provar alguma coisa num tribunal e tu levar uma testemunha mulher, é a mesma coisa que levar, sei lá, não vale nada, entendeu? O que vale é testemunho masculino. Se tu quer provar uma coisa, tu precisa do testemunho de um homem que viu o evento. Testemunho de mulher não vale. Se quisesse provar alguma coisa, e essa história tivesse sido inventada, esses argumentos eles usam, né, pra falar da veracidade do evangelho, assim. Se eles quisessem ter inventado uma história crível para as pessoas daquele período, eles teriam elencado testemunhas masculinas. Porque esse era o testemunho que valia naquele período. Tá? Jesus traz 2 mulheres para serem as primeiras testemunhas da ressurreição. Talvez quando a gente entende como funcionava o mundo naquele tempo, a gente começa a entender o quão forte isso era para a época. Jesus estava trazendo uma perspectiva diferente das coisas, né? E isso é muito legal. Hoje a gente lê umas coisas assim e acha normal, tipo a Declaração de Independência dos Estados Unidos ali, né? Todos os homens ou todas as pessoas são criadas iguais e dotadas de direito inalienável à vida, à liberdade e à procura da felicidade. Tranquilo. Isso aqui não faz sentido nenhum no mundo antigo. Que direito à vida, liberdade, felicidade? Tá inventando isso aí. Pra gente parece óbvio. Pra eles isso não faria sentido nenhum no mundo antigo. Não existe isso, tá? Como assim todos são criados iguais? Quem é que falou uma asneira dessa? Isso não faz nem sentido. Nem todo mundo nasceu romano. Como assim todo mundo nasceu igual?
Como todo mundo nasceu igual se não é todo mundo judeu? É óbvio que existem umas pessoas melhores do que outras. No mundo antigo, uma coisa dessa, tipo falar que todos são iguais, não faz sentido. Para nós parece óbvio, mas não faz sentido. E a chave que muda isso é 100% ética bíblica, porque não apareceu em nenhum lugar da história humana algo parecido com isso, tá? Então a gente pode falar de bondades aleatórias que aconteceram ali ao redor da humanidade, mas a questão é que a dignidade humana só existe por causa da ética bíblica, a que a gente conhece hoje, tá? E que baliza a dignidade humana com uma referência só. E é muito interessante. Eu não sei se vocês se deram conta do que eu vou trazer aqui, mas quando a gente fala de dignidade humana, a gente abre a Bíblia e encontra ela já no iniciozinho do primeiro livro, não demora nada, tá? O ser humano foi criado conforme... Beleza. Essa é a chave da dignidade humana que o cristianismo trouxe, que a ética bíblica trouxe para a sociedade, tá? O que baliza a dignidade humana? O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus é quem baliza a dignidade humana. Isso muda tudo, porque aquilo que está balizando a dignidade humana é maior do que qualquer rei, é maior do que qualquer ser humano. A dignidade está aqui, ó. Ela é inalcançável, aquele padrão que baliza. Se tu é rico, se tu é pobre, se tu é homem, mulher, se tu é qualquer coisa, não faz diferença, tá? É o mesmo critério que está dizendo o quanto um ser humano é digno. É o mesmo. Não é dinheiro, não são posses, não, o cristianismo não trabalha com isso. Quão digna uma pessoa é? Conforme o quanto ela tem? É o berço dela, é a etnia, é a raça, é o sei lá o quê? Hoje nem se usa mais esse termo, né? Cara, a dignidade humana é lançada no Criador e acabou. Não existe outro critério na ética bíblica. Isso é o que vira o mundo de cabeça para baixo. Entende? A Imago Dei. Um Deus que decide criar o ser humano à sua imagem e semelhança. Não existe distinção de dignidade. Lá em Gênesis 8, depois do dilúvio, tem alguns que dizem que o ser humano não é mais imagem de Deus, depois da queda, né? Porque onde já se viu. Mas é claro que a gente tem uma fagulha divina que permanece, porque nós somos criados com essa essência, com esse objetivo, por mais que a gente tenha rateado no caminho, né? Mas Jesus restaurou isso através do sacrifício dele. Mas lá em Gênesis, acho que é 8, tá? Que é depois do dilúvio, existe uma aliança que Deus está fazendo com a humanidade. Ele diz que um ser humano não deve matar o outro, porque todo ser humano foi feito à imagem de Deus. E acabou a história. Depois do dilúvio, depois da queda, com o pecado, não interessa. A dignidade do humano está aqui. E tu não deve tirar uma vida humana, porque essa dignidade de ser imagem de Deus permanece, porque ele assim decidiu e acabou a história. Tá? E é isso que vai virar o jogo na definição da dignidade humana a partir dali. Nunca houve nada no mundo greco-romano, nem no Oriente, nem em lugar nenhum da Terra parecido com isso. E isso balizou os direitos humanos. Isso balizou todo o pensamento envolvendo a dignidade humana no Ocidente até agora. E é por isso que pra gente isso parece óbvio. Todo ser humano é igual em direito. De onde veio isso? Daqui, tá? Não tem nenhum outro lugar. Essa é a fonte disso. Tá ali em Gênesis 1, tá nos versículos 26 e 27. Isso constrói um conceito completamente diferente. Agora, quando a gente lê essas palavras de Paulo, por exemplo, em Gálatas 3:28, quem quiser abrir pode abrir, tá? Mas pode só ouvir também. Lembrem do mundo que eu descrevi, de como a sociedade era, e ouçam essa bomba sendo lançada aqui. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus, e acabou. Deu pro louco, tá? Naquele mundo, isso sendo dito, era uma bomba, gente. Vocês não estão entendendo. Quando a gente começa a entender como era o mundo, isso aqui ganha um outro impacto, entende? O contexto onde Paulo estava falando isso, mesmo entre judeus, tá? Essa interpretação que pega a Gênesis e é trazida ao mundo agora à luz do Evangelho, com a revelação de Cristo, vira tudo de cabeça para baixo. Isso é muito legal de perceber, né? Porque a gente acha que essas coisas vieram do nada, que o ser humano é naturalmente bom e naturalmente percebe essas coisas. Algumas coisas Deus precisou falar, né? É muito legal porque isso é impactante não só para o pensamento ocidental, mas para o pensamento oriental também, né? Vocês imaginam aquele sistema de castas e do karma que eu falei antes? Isso aqui gera o mesmo impacto. Em qualquer cultura, isso aqui gera o mesmo impacto
porque só tem uma fonte. Não tem outro lugar que traga algo parecido para a humanidade. Não existe. Para qualquer cultura no mundo, quando o assunto é dignidade humana, tá? Isso aqui vai ser uma virada de chave em qualquer lugar. E só nos parece óbvio hoje porque a gente vive numa sociedade que já bebeu muito, muito da ética bíblica. Tá. Ok. Isso... Teve um outro estudo que eu trouxe uma vez falando da cultura do sacrifício, que tem uma coisa interessante que a gente encontra desde a pré-história, que é a cultura dos ritos fúnebres, que o ser humano sempre viu a morte como um problema em qualquer cultura, desde a pré-história, os cultos civilizacionais depois, Egito, Grécia, Babilônia, tudo, né? E ritos sacrificiais a gente encontra em todo lugar também, porque parece que em todo lugar do mundo alguém percebia que sacrifício era uma resposta para o problema, né? E todas as religiões do mundo têm essa característica até agora, tá? Das civilizações posteriores a isso vão mudar, vão dar uma guinada, assim, tem raríssimas exceções, mas a gente sempre encontra essas duas características nas religiões antigas e pré-históricas, tá? Cultos fúnebres e cultos sacrificiais. A gente encontra na Bíblia mesmo a convivência com várias culturas que tinham inclusive o sacrifício humano. Roma tinha uma cultura de sacrifício e de descarte humano também. O Oriente era cheio de culturas de sacrifício e de descarte humano também. Aí a gente pega esse contexto todo, olha para Cristo, ele responde todas essas perguntas. Nenhum sacrifício mais é necessário. Se um sacrifício humano era necessário, o próprio Deus o fez. E é o sacrifício de Cristo. Não existe mais karma, porque todo o preço foi pago naquela cruz. Não existe preço que diminua a dignidade de alguém. Não existe karma que justifique a indignidade de um ser humano. Não existe berço que justifique a indignidade de um ser humano. Todos foram feitos à imagem e semelhança de Deus, e toda a culpa foi paga, todo o preço foi pago. Não existe karma, não existe culpa que Cristo não possa aplacar com seu sacrifício. Não existe homem nem mulher, não existe escravo nem livre, não existe judeu nem gentil. E isso, é claro que vira um mundo de cabeça para baixo. Antes de eu encerrar, tá, existe aquele argumento sobre a ciência, tá, de que isso pode parecer completamente deslocado, né, mas entendam o que eu vou falar. De que o cristianismo é anticientífico, ele congela a sociedade, congela as coisas, tá, e talvez seja novidade para alguns que, por exemplo, a ciência moderna nasceu dentro do ambiente cristão, porque uma coisa diferente aconteceu ao longo da história ocidental, que algumas pessoas começaram a entender que o mundo tinha sido criado por um criador inteligente, ele não simplesmente estava aí de forma mágica. E então alguns começaram a perceber na Europa que se eles tentassem entender as leis da natureza, eles iam estar entendendo um pouco melhor sobre Deus. E conhecendo esse Deus que é inteligente, ele governa a natureza através de leis, eles estariam se aproximando do próprio Deus. E é por isso que a ciência despontou dentro do contexto da igreja. A ciência moderna, por assim dizer, foi inventada dentro da igreja cristã. Tá? O empirismo científico, que é o método de fazer ciência moderna, foi criada por Francis Bacon, que eu acho que era anglicano. Tem Agostinho já dizia que Deus é um grande geômetra. As universidades são meio que uma criação cristã também, né? No fim das contas. A gente teve Kepler com a lei da gravitação universal, lá que eu acho que era luterano. A gente teve Newton também, outro protestante aí, que a lei da gravidade foi ele que formulou. A gente teve Francis Bacon, que esse aí geralmente a galera lembra porque tem nome de comida boa, né? Mas o Francis Bacon foi o clérigo que inventou o empirismo científico, que eu falei. A gente tem cientistas hoje, cristãos também. Francis Collins é o diretor do projeto Genoma, ele que decifrou o genoma da humanidade, é crente, fica postando vídeo, tocando violão, louvor aí na internet, é provavelmente o maior cientista vivo hoje, ou menos da área da biologia. O cristianismo ele não é anticientífico, né? Tem um dito interessante aqui de um historiador que eu usei na minha monografia também, vários anos atrás, que é Will Durant. Ele diz o seguinte, porque realmente houve um período complicado na Idade Média, onde as coisas decaíram. Né? A causa básica do retrocesso cultural não foi a igreja, mas o barbarismo e a guerra. As invasões vindas com a guerra, né, do norte que acabaram implodindo Roma, na verdade, né? As inundações humanas arruinaram ou empobreceram cidades, monastérios, bibliotecas, escolas e tornaram impossível a vida de estudiosos e de cientistas. Talvez a destruição teria sido pior
se a igreja não tivesse mantido certa medida de ordem numa civilização em desintegração. Tudo que a gente tem de conhecimento de filosofia grega, antiga, de história, foi conservado por cristãos, que eram estudiosos, que eram cientistas, que eram essa coisa toda. Nobel, o prêmio Nobel, se a gente olha também, tá? 65% dos ganhadores de prêmio Nobel são cristãos. Não sei se vocês sabiam disso. Tá? Porque às vezes o pessoal pode pensar que só tem ateu ali. Cerca de 10% são ateus agnósticos ou sem uma crença específica. 10%. Tem um número bem grande de judeus também ali, mas tipo 65% dos ganhadores de Nobel são cristãos também. Ou seja, não é uma cultura anticientífica, é uma cultura que reconhece um Deus, um Criador inteligente, tá? E que por isso busca conhecer esse Deus através da sua criação, porque o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E a gente pode olhar um pouquinho disso à nossa volta, tá? Beleza, a gente falou de um monte de coisa, tá? Agora, por que isso tudo, tá? O cristianismo em si não transforma nada, tá? O cristianismo só foi capaz de fazer tudo isso por causa do seu fundador. E acho que esse aqui é o ponto mais importante que a gente precisa atentar agora. O cristianismo é uma cultura desenvolvida a partir de seguidores de um Cristo, tá? Tudo isso existe por causa do Cristo, não por causa do cristianismo. E isso é muito importante, tá? Esse Cristo que resolve com o seu sacrifício todos os sacrifícios, tá? E vira essa chave na sociedade, tá? Esse Cristo que traz em todo o seu processo ministerial não só um ministério de milagres, mas um ministério de amor, de cuidado, que leva o cristão ao entendimento da caridade. Aqui tem um registro do século III. Os cristãos estavam em perseguição no Império Romano. Nesse período, vem uma peste na cidade de Cartago, tá? Antes de Cartago ser destruída. Então, os cristãos são um povo, eles estavam num vai e vem de perseguição, assim, o tempo todo. Vem uma peste. As pessoas fogem de Cartago para não ter contato com os doentes. E aí, São Cipriano, ele faz esse registro. Se só fizermos o bem, isso aqui numa pregação em Cartago, né? Aqueles que nos fazem o bem, em que superamos os gentios e publicanos citados nas Escrituras? Se nós somos filhos de Deus, que faz o seu sol brilhar sobre o bem e o mal, envia chuva sobre justos e injustos, deixe-nos provar pelos nossos atos, abençoando aqueles que nos amaldiçoam e fazendo o bem àqueles que nos perseguem. Em Cartago, muitos perseguiram cristãos. E esse momento em Cartago foi um momento de virada também na região, porque esses cristãos que eram perseguidos foram os que ficaram para cuidar dos doentes. Eles podiam pegar peste, gente. Eles estavam correndo risco de vida aqui. Enquanto muitos fugiram, os cristãos que eram perseguidos, inclusive em Cartago, ficaram para cuidar dos doentes. De onde vem uma maluquice dessas? Se não de Cristo, se não da comunhão com o Espírito, se não dessa falta de medo da morte que ninguém consegue entender. Entende? Porque afinal, o maior inimigo da humanidade sempre foi a morte. A morte foi vencida. Cristo foi visto ressuscitado. Que medo nos resta se até a morte foi vencida? É assim que um cristão consegue influenciar a sociedade. O cristianismo não transforma a sociedade. O cristão transformado é que gera essa transformação. Cristianismo é um nome que a gente dá para esse movimento, tá? Não foi uma religião que mudou o mundo. Foi um povo. Um povo que decidiu seguir um Cristo que ensinou que a coisa poderia ser diferente. E assim a gente também não precisa mais se apegar às riquezas de uma forma demasiada. Não tem nada, nenhum problema em riqueza e nem nada disso, né? Mas no sentido de definir a nossa dignidade dessa forma. Porque a nossa recompensa, o nosso tesouro, lá está o meu tesouro. A nossa esperança está na eternidade. A gente já ganhou o jogo. Já. Não interessa o que acontecer com esse mundo. Essa é a percepção que esse povo vai ter, que vai torná-lo apto a fazer esse tipo de coisa. O que muda tudo é esse fundador. Não foi esse povo de Cartago, o objetivo dele, tá? O objetivo dessas pessoas não era transformar o pensamento ocidental. Isso é interessante da gente entender, né? Eles simplesmente estavam vivendo o que Cristo ensinou e isso transbordava. Tá? Isso é ser seguidor de um Cristo. Esse Cristo que pregou, né? Isso aqui, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor
uns pelos outros, tá? Em João 13, isso. Não foi uma filosofia, foi transformação de vidas, tá? E essa transformação transborda. Eu estava falando com a Laura esses dias, tenho conversado bastante com ela sobre essa questão da maldade que eu falei antes, né? Se a gente vai para Apocalipse 22, a gente entende o lugar para onde as coisas estão indo. Agora tá para encerrar esse nosso tempo aqui. O mundo não vai melhorar agora. Tá? O mundo não tende a isso. O injusto vai aumentar na sua injustiça. Tá? Se a gente tá começando... Assim, a gente tá vivendo a época mais fácil da história da humanidade, tá? Vocês não pensem que não. A gente come muito bem e vive muito bem comparado com quase qualquer outra época da história humana, tá? Hoje, a gente vive melhor do que um rei medieval, tá? Vocês não tenham dúvida disso. Ok? Agora tá fácil, tá? A gente viveu provavelmente o período mais pacífico da história da humanidade, agora do fim da Segunda Guerra Mundial pra cá. Tá? É até estranho, é até estranho. E a gente pensa que, nossa, tem muita coisa acontecendo. Gente, o que a humanidade faz é se quebrar a pau, tá? O que a humanidade faz é guerra. A gente nem sabe o quão difícil uma coisa pode ser, o mundo pode ser. E o fim é difícil. E a Bíblia narra isso, o fim é mais difícil. A gente talvez esteja mal acostumado. Mas o que preocupa, isso que eu tinha comentado com a Laura, né? Não são essas maldades que a gente estava vendo que estavam vindo a público e descobrindo que estavam acontecendo. Eu acho que a maior frustração vai ser daqui a pouco a gente ver que essas coisas aconteceram e não vão dar em nada. E as pessoas vão continuar votando nos mesmos criminosos, vão tocar a vida com a mesma frieza de sempre, como se nada tivesse acontecido, e vão aceitar o mal. E a gente vai estar no meio disso. Esse é o desafio. O maior perigo não é descobrir que as coisas ruins acontecem. É quando a gente se der conta de que a sociedade já abraçou a ideia. E a gente vai estar no meio disso. E o injusto vai continuar com a sua justiça. Qual é o nosso papel? O santo continue a santificar-se. Esse é o nosso papel no fim. O resto vai piorar. A gente vai ter que melhorar. Agora, como a gente vai conseguir transbordar isso? Os irmãos de Cartago conseguem nos mostrar um pouco, né, como isso funciona, eu acho. Demonstrando o amor que Cristo ensinou, e foi isso que transformou aquela sociedade. Primeiro e especialmente o amor que nós temos um pelos outros, entre os irmãos. E isso precisa transbordar também da igreja. O desafio é maior quando todo mundo ao redor é mau, e o desafio é grande quando a gente pensa porque num mundo de coração frio, onde o amor se esfriará nas pessoas, a gente vai transbordar amor e talvez ninguém vai estar nem aí. E a gente não vai receber essa recompensa do aplauso. E aí tu tem que ser o que Cristo ensinou mesmo assim. Esse é o desafio, e é pesado. Mas pesado foi o que Cristo fez, em primeiro lugar. O maior preço ele já pagou. E ele é quem anda conosco, mesmo no vale da sombra e da morte. Ele é quem nos ensina a estar contente em qualquer situação, como Paulo nos ensinou. E Paulo também enfrentou um contexto pesado, como a gente lembra, tá? Mas é assim que Cristo é vivo em todos, através do Evangelho, através do Espírito Santo, que foi enviado como novo Consolador, que está conosco desde Pentecostes, e que é o que nos faz um povo com os irmãos de Cartago. Esse Cristo que nos prometeu retornar e resolver as coisas daqui a pouco, né? Mas que nos chamou a ser exemplo enquanto isso. Exemplo de amor uns para com os outros. Então, eu acho que essa é o maior ensinamento, né? A gente perceber que o cristianismo mudou o mundo é muito interessante, mas eu acho que o chamado que a gente tem para pensar é em que a mensagem do evangelho nos transformou, num primeiro momento. E saber que transformou o mundo, legal, check, uma coisa importante para se saber. Mas nós precisamos estar atentos ao quanto o evangelho tem nos transformado, né? O que nos torna diferentes de uma pessoa que não conhece a Cristo. Porque se a gente sabe de Bíblia e sabe de teologia, e é isso que a gente tem para entregar, é de se questionar a nossa transformação. Tá? E se tu te percebe como uma pessoa que não foi transformada ainda, tudo bem. Sabe, isso aqui não é um xingamento, é um convite a nos lembrar de buscar esse Cristo, sabe? De buscar essa transformação, de buscar essa comunhão com o Espírito Santo. E isso se resolve com busca intencional.
A gente já tem o evangelho na nossa mão, a gente tem um livro escrito com tudo, gente. Isso é loucura e a gente sabe ler ainda. Isso é diferente de qualquer outra época da história humana também. Isso é muito louco, a gente tá com a faca e o queijo na mão. E Cristo nos conquistou o direito de chegar ao Pai sem medo, porque ele já pagou o preço, e mesmo com a vida difícil, com a vida em pecado, com a nossa limitação, a gente pode chegar, porque sim, a gente tem os ruins, mas foi isso que Cristo pagou, a gente pode chegar direto ao Pai, o véu foi rasgado, caramba, isso é novo, sabe? A gente tá com tudo, a gente não precisa ter medo. Isso é maravilhoso. E a gente, quando estuda a história da igreja, não estuda a história de um povo, a gente está estudando a nossa história, né? Nós somos o mesmo povo desses irmãos de Cartago. E a gente tem que dar continuidade a esse ministério de transformação. Nós somos transformados por Cristo, e apesar da tendência humana separar a maldade, ele nos conquistou esse perdão e o Espírito que nos transforma e tira de nós o fruto da carne e nos dá o fruto do Espírito. Nos tira a ira e nos dá a temperança, nos tira a maldade e nos entrega o amor que ele mesmo conquistou, tá? E é isso. É assim que o mundo foi tocado por Cristo, é assim que o mundo vai precisar ser transformado também a partir de agora pela igreja, tá? Através da nossa vida. Eu só queria encerrar de novo com esse versículo para a gente fixar, tá? Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros, e vocês me amam quando fazem o que vos mando, tá? É isso, tá? Essa aqui não foi bem uma pregação, gente, foi mais uma palestra, tá? Mas eu acho que foi uma introdução importante para os outros tempos que a gente vai ter aqui com o Tael e com o Gustavo na segunda-feira. E é isso aí. Amém.